Olha, um projeto de lei tem tramitado, está aí sobre exposição lá em Brasília, para a compra de terras brasileiras por estrangeiros. Nós vamos conversar agora a respeito deste assunto com Orlando Merluzzi, ele que é um executivo, né, que trabalha com a questão de terras, com esse tipo de comércio, e vai dar sua pontuação a respeito deste tema. Orlando, como que esse projeto pode influenciar os negócios? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, é um prazer falar com os ouvintes do canal do Boi e a minha simpatia para com o programa. Com relação à venda de terras para estrangeiros, eu tenho uma posição definida, progressista. Eu não sou contra o projeto de venda de terras para estrangeiros. Eu acho que é necessário entrar o capital estrangeiro no país para que possamos nos tornar ainda mais competitivos e alinhar o agronegócio brasileiro a toda essa nova tecnologia que está vindo, a parte de inteligência artificial, a parte de robótica, tudo que tem de novidade, porque o agronegócio brasileiro compete lá fora. E lá fora o mercado é livre, e nós somos competentes no mercado exterior para o agronegócio. Então, você veja, por exemplo, em termos de produtividade, o Brasil disputa com os principais países no mundo em termos de produtividade por hectare, principalmente na parte de grãos. Agora, esse projeto de venda de terras para estrangeiros que está tramitando no Senado, da forma como ele está tramitando, não me agrada muito. Porque é o projeto 2963/19, ele tem alguns problemas estratégicos. E quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando do setor primário da economia, que é um setor absolutamente fundamental. Então, da forma como ele está tramitando, ele não me agrada muito. Eu acho que precisaria haver uma discussão um pouco mais consistente com os setores da sociedade. Veja, o projeto está disponível na Câmara, no site do Senado, para uma consulta popular e não tem acesso. As pessoas não se interessam por isso. Por quê? Porque existe pouca divulgação. E aí não é uma questão ideológica, de soberania nacional, nada disso. Eu sou favorável à entrada do capital estrangeiro no agronegócio, eu não sou contra a venda de terras, mas da forma como ele está escrito, esse projeto precisaria ser analisado com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Orlando, no seu entendimento, é preciso rever algo nesse projeto para que não tenha impactos negativos em relação ao agronegócio brasileiro? A venda de terras para estrangeiro, ela já ocorre, ela já vem ocorrendo há algum tempo, não é? Nós tivemos, principalmente na década passada, uma grande quantidade de venda de terras para estrangeiro. Isso não é ruim para a economia. O que nós precisamos entender a partir de agora é que na década passada e hoje, quando você compara o que aconteceu na década passada e o que nós temos nos dias de hoje, houve uma ascensão no mundo da China. Quem é que vai comprar terra no Brasil? 50% chineses, 50% o resto do mundo. E aí é que está o problema desse projeto 2963/19, porque ele coloca algumas travas interessantes em termos de fronteira e em termos de dimensão. Embora não esteja muito claro a questão da dimensão, porque ele fala que as terras estrangeiras elas podem alcançar, no máximo, 25% do território de um município. Agora, o que é, em alguns municípios, 25% da área do município, se você transformar isso na área produtiva, pode representar 30%, 40%, 50% da área produtiva naquele município. E algo que não está contemplado neste projeto é a questão das áreas contíguas nos municípios vizinhos. Ora, Fabiana, você sabe que 25% de um território, em municípios como, por exemplo, no estado do Pará, pode representar uma área maior do que muitos países na Europa, maior do que a Bélgica. Se você pegar para áreas contíguas, em municípios contíguos, então, são territórios gigantescos.
Eu acho que precisaria tomar um pouco de cuidado com isso. Com relação aos chineses e à estratégia, é muito importante entender a estratégia da China em relação o que eles querem para o mundo. A China tem um projeto muito interessante, eu já escrevi sobre isso, eu falo sobre isso já há algum tempo, que se chama Made in China 2025, ou Feito na China 2025. É um projeto para colocar, e esse projeto está nos trilhos, é um projeto para colocar a China como o principal país no mundo em termos de tecnologia, e ele toca em pontos absolutamente importantes da área tecnológica. Transporte, logístico, marítimo, aéreo, biomedicina, robótica, inteligência artificial, tecnologia da informação e tecnologia em equipamentos agrícolas. Se nós entendemos um pouco mais a fundo esse projeto chinês, esse projeto estratégico chinês, eles estão falando em praticamente terceirizar a produção de alimento com tecnologia. O projeto que nós temos hoje, em tramitação no Senado, de venda de terras para estrangeiros, ele vai ao encontro desse desejo chinês, não de se juntar aos países mais importantes do mundo, mas de substituir os países mais importantes do mundo em termos tecnológicos. Então, terceirizar a produção de alimentos significa, por exemplo, produzir no Brasil alimentos, não para os brasileiros, mas para os chineses. E uma outra coisa, Fabiano, que eu vejo aí, que precisaria ser melhorada nesse projeto, claro, você não tem como travar a lei da oferta e da demanda, mas o que o estrangeiro vai produzir no Brasil? Soja, feijão, batata, arroz, tomate? Acho que não. Com isso, a gente coloca em risco também a questão dos alimentos da cesta básica. Isso é perigoso, precisamos entender um pouco o efeito desse projeto 2963/19 na economia e os riscos que ele tem. Inclusive, não tem como evitar o risco de inflação no preço da terra. Então, seguramente já há corretores de imóveis rurais esfregando as mãos aí, porque esse projeto pode cair como uma luva para eles. Orlando, mesmo com esses riscos, esse projeto é importante não só para a economia nacional. O que eu acho importante é fazer pequenos ajustes nesse projeto que está em tramitação no Senado. O propósito dele é bom: mais tecnologia, mais empregos, trazer mais investimentos para o país. O propósito é louvável, mas é importante tomar um pouco de cuidado, analisar um pouco mais a fundo esse projeto. Eu acho que esse projeto está merecendo muito mais atenção do que ele está tendo. Olha, setor primário da nossa economia, agronegócio, nós somos muito competentes. O agronegócio, importante, Fabiano, eu falar isso, o agronegócio, ele representa pouco mais de 40% das nossas exportações em valor. E só soja representa 17% das nossas exportações. Não pode pegar um setor como esse, que é o hedging da nossa economia, o agronegócio é o hedging da nossa economia. Não pode pegar um setor como esse e tratar com esse projeto 2963/19 de uma forma assim tão suave como está sendo tratado. Guardadas as devidas proporções, esse projeto precisaria estar sendo discutido com a sociedade, até mesmo como foi recentemente o projeto da reforma da Previdência, porque ele é muito importante para a nossa economia. Não há o que se assustar. Claro, eu me preocupo se o projeto for aprovado do jeito que está. Eu me preocupo que a consulta popular no site do Senado não tenha adesão nenhuma. Ninguém está indo lá votar, isso me preocupa bastante. E me preocupo que não esteja havendo uma maior discussão em relação a esse projeto de venda de terras para estrangeiro do que ela merecia, né? Como ela merecia. Então, isso sim me preocupa, porque depois que for aprovado, aí, esse projeto ele mexe com várias leis, ele altera 4 leis, a 4131 de 62, a 5868 de 72, a 9393 de 96 e, principalmente, ele revoga a Lei 5709 de 1971, que é uma lei de quase 50 anos, que vigora até hoje. Então, veja, é um projeto que precisa ser melhor estudado, melhor debatido. Não pode ser simplesmente aprovado, e a expectativa é que seja aprovado esse ano, até novembro. Outra coisa,
Fala-se muito na questão dos investimentos. Os números são chutados, Fabiano. O autor menciona que nós teremos 50 bilhões de investimentos anuais. Isso não tem sustentação, esse número pode ser mais, pode ser menos. A única coisa que eu garanto é que nós vamos ter inflação no preço da terra. E inflacionando o preço da terra vai afetar diretamente a questão do planejamento da sucessão empresarial e familiar, que é um setor que eu trabalho diretamente na sucessão empresarial e familiar, na constituição de holdings ou nas formas de sucessão patrimonial, onde você tem doação e você tem testamentos. Se você inflacionar o preço das terras com os impostos em cima do valor de mercado das terras, olha, isso pode causar um grande problema nas famílias, principalmente no caso de uma sucessão patrimonial não planejada. E aí eu estou falando da parte de quando há um falecimento e a necessidade de um inventário. Portanto, precisa tomar muito cuidado com esse projeto. Eu sou favorável, ele pode trazer coisas muito boas para o país, mas ele tem alguns riscos para a nossa economia que precisam ser melhor debatidos. Orlando, obrigado. Orlando Merluz, executivo de negócios, falando um pouco a respeito da questão de vendas de terra, sugerindo também aí algumas alterações nesse importante projeto.